E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, a convite da Cineflix eu trago pra vocês a crítica de Ainda Estou Aqui, filme nacional que tá tentando concorrer a uma vaguinha na categoria do Oscar de melhor filme internacional. E bem, pra quem me conhece e me segue aqui, sabe que eu não sou muito fã de filme de drama, eu não gosto muito. Mas eu posso, sem sombra de dúvidas, dizer pra vocês que Ainda Estou Aqui é um dos melhores lançamentos de 2024. Pra vocês terem uma ideia, essa aqui foi a minha reação quando eu saí do cinema e eu precisava compartilhar um pouquinho com vocês. Eu postei lá no Instagram. Cara, inclusive acabei de assistir Ainda Estou Aqui, filme nacional com Fernanda Torres, Selton Mello. Meus amigos, que filme fantástico, fantástico, fantástico. Inclusive eu vou fazer vídeo de crítica sobre esse filme lá no canal. Esse filme ele precisa de crítica. Ele mexeu comigo, real. Eu não esperava que esse filme fosse mexer tanto comigo. Mas por que então eu tô dizendo que esse filme ele é um dos melhores lançamentos de 2024? Primeiro que a gente tem um elemento muito importante, que é o fato de que ele não vai utilizar aqueles artifícios que fazem com que muitos filmes fiquem populares. E a gente sabe que um filme de drama, assim, para poder conseguir atrair as massas é realmente muito complicado, porque assim como eu, tem muita gente que não gosta de drama. Mas esse filme aqui, ele tem uma narrativa que é simplesmente sensacional. O fato do filme ele se passar na época da ditadura militar, que foi uma época tenebrosa e muito complicada da história brasileira, isso por si só já é algo de chamar atenção. Mas o que a gente sabe é que na época da ditadura militar, tantas atrocidades aconteceram que muitas pessoas acabaram mortas, outras pessoas acabaram sendo torturadas, algumas foram exiladas e outras simplesmente sumiram. E aí quando a gente fala de ditadura militar, é muito difícil a gente não pensar nessa violência, né? É muito difícil a gente não pensar nesses elementos gráficos e grotescos da ditadura militar. E aí tem algumas pessoas que, assim como minha mãe, não curtem assistir mais obras que têm essa violência explícita. E aí, se você é, assim como minha mãe, aquela pessoa que não gosta de assistir filmes de violência explícita, pode ficar tranquilo, porque aqui não vai ter nada de violência explícita. Mas não é porque a gente não vai ter violência explícita que não quer dizer que esse filme não seja pesado. Muito pelo contrário. Ainda Estou Aqui é uma obra extremamente pesada e densa, porque ao invés dele focar na coisa mais visual da violência, ele vai focar naquele impacto psicológico. Então eu acho que consegue ser até mais cruel do que a violência explícita, porque é aquela violência que a gente fica imaginando o tempo inteiro. Então esse filme, conforme a narrativa ela avança, conforme a história vai sendo apresentada, essa violência psicológica ela vai ficando cada vez mais profunda. Então é impossível você estar nesse filme, você não se conectar com a história e você não se sentir mal ou não se sentir desconfortável à medida que a história avança, porque esse é o objetivo do filme. Na trama que se passa na década de 70, a gente vai acompanhar a família Paiva, que é uma família que mora no Rio de Janeiro e que tem uma vida como a de qualquer outra família. Só que um belo dia, Rubens Paiva, que é o patriarca da família, ele vai acabar sendo levado por militares que estão à paisana para poder prestar depoimento. Só que o que acontece é que ele simplesmente desaparece. E aí vai ser a partir desse desaparecimento que Eunice, que é a matriarca da família, ela vai embarcar em uma jornada para poder descobrir toda a verdade e ao mesmo tempo vai ter que lidar com o fato de agora ser uma mãe solo cuidando de 5 filhos na época da ditadura militar. E cara, por mais que a sinopse ela possa soar para você como algo clichê ou como uma história que não tem envolvimento, como uma história que é parecida com outras que você já viu, ou com uma história que não tem profundidade, que é uma história simples, esses adjetivos aí não poderiam estar mais longe da verdade. Porque aqui o que essa obra vai ser, o que ela vai conter, vão ser justamente todos esses elementos de profundidade, de complexidade, de drama. É muito complicado você, inclusive, adjetivar o que você sente depois que você sai desse filme. E cara, uma coisa que eu falo bastante é sobre filmes que têm boas narrativas, porque esse filme, como eu disse, a narrativa, a forma como a história é construída é crescente, sabe? A gente vai tendo as noções, a gente vai sentindo as perdas, a gente vai sentindo o drama de uma forma cada vez mais crescente. E isso é muito interessante, porque isso faz com que você fique envolvido a todo momento. É como se o filme pegasse na sua mão e dissesse assim, ó, vem comigo, porque eu vou te levar numa jornada que é uma jornada muito conturbada, mas eu vou te deixar no destino final. Foi isso que eu senti, sabe? Só que para além dessa construção de narrativa que foi muito, mas muito bem feita aqui pela direção, a gente tem a atuação de Fernanda Torres. E meus amigos, simplesmente que atuação impecável. Eu inclusive tenho até um posicionamento que pode ser um pouco polêmico, tá? Mas não me odeiem antes de eu terminar. O que acontece é o seguinte, é que eu nunca achei Fernanda Torres uma atriz assim uau, sabe? Assim, uma atriz incrível que a gente dissesse assim, ou que pelo menos eu dissesse assim, é uma atriz
que tem uma habilidade de atuação maravilhosa e etc, etc, etc. Pra mim ela sempre foi uma atriz ok. Tudo bem que eu também não acompanhei a vida, né, dela enquanto atriz. Eu assistia coisas, assim, muito pontuais. Então, eu não sabia muito sobre a qualidade dela enquanto atriz. Eu julgava aquilo que eu via em momentos pontuais. Só que aqui, em Ainda Estou Aqui, a gente vê como ela é incrível. Como ela tem um poder de atuação, um poder de chamar aquele momento pra ela. Como ela consegue fazer isso. Como ela sozinha consegue trazer e carregar essa obra nas costas. Porque, na verdade, o que a gente vai ver aqui é que Ainda Estou Aqui é um filme sobre personagem. É um filme sobre Eunice. É um filme sobre uma personagem que vai lidar com todos esses traumas, com todos esses problemas, com todas essas dificuldades e ainda ter que segurar a peteca de ser dona de casa, de ser mãe de 5 filhos, de ter que voltar a estudar. Então é uma realidade que continua sendo a realidade de muitas mulheres brasileiras. E eu acho que Fernanda Torres, ela conseguiu trazer isso em sua atuação de uma forma tão natural, sabe? Tão... parecia que ela era Eunice. Eu senti que na atuação dela, ela se fez ser aquela mulher, sabe? Eu tava com expectativas altas porque falaram muito sobre esse filme e quando a gente vai com expectativas altas, principalmente para um gênero que a gente não gosta, a probabilidade da decepção vir é muito, mas muito grande, mas nesse caso foi justamente o contrário. Eu só consegui ser agraciado com muita, mas muita surpresa. Mas como se não bastasse a gente ter uma boa narração e a gente ter uma protagonista muito boa com outros atores e outros personagens muito bons, Walter Salles, que é o diretor desse filme, ele foi muito, mas muito carinhoso ao elaborar essa obra, cara. Ele foi muito afetuoso. Isso porque a gente vê que ele teve atenção nos detalhes. Os detalhes desse filme fazem com que a obra ela seja ainda mais imersiva. A gente tem os carros da época, a gente tem as placas dos carros da época, a gente tem a própria ambientação, os elementos que faziam parte do cenário, desde elementos grandes como móveis que eram típicos daquela época, até coisas mais simples, como por exemplo a embalagem de um refrigerante, a embalagem de um achocolatado. Eu me senti ali dentro, eu me senti naquela época ali, eu me senti imerso naquilo. Então fica claro que o diretor queria fazer era muito mais do que contar uma história, ele queria trazer uma experiência, ele queria que você se sentisse imerso nessa experiência. E olha que assim, eu que não vivi nessa época, me senti ali, imagina pra quem viveu. E claro que assim, né, Ainda Estou Aqui pode ser uma reparação histórica da cinematografia brasileira. Isso porque, como eu falei pra vocês, esse filme ele tá concorrendo a uma vaga dentro da categoria de melhor filme internacional. Se esse filme ele conseguir, eu espero muito que ele consiga, porque ele tem uma qualidade técnica e uma qualidade de dramaturgia muito boa, eu acho que vai ser uma reparação, primeiro porque é nossa história, né? Eu acho que antes de qualquer coisa esse filme ele tem que ter sido feito pra nós brasileiros. Então eu acho que esse filme indo pra o Oscar, ele vai estar levando a nossa história, sabe? Eu acho que isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. E claro que todos nós sentimos aquele gosto amargo de Fernanda Montenegro ter perdido o Oscar, né, com Central do Brasil, mas a gente tem aqui a possibilidade de pelo menos levar esse Oscar como o melhor filme internacional e quem sabe sonhar, né, com o fato de Fernanda Torres vir a concorrer como melhor atriz. Por isso eu, Iago, não podia ser diferente, tenho que dar 5 almofadinhas pra esse filme, porque essa obra ela vai ter tudo o que um bom drama ela precisa. Ele vai ter momentos de alegria, momentos de tristeza, ele vai te chocar, ele vai te revoltar, ele vai te deixar comovido e ele vai conseguir fazer tudo isso fugindo da monotonia, porque muitas vezes os dramas eles acabam se perdendo naquela coisa monótona, naquela coisa sem graça, naquele tom de drama e melancolia o tempo inteiro. Aqui não, aqui a gente vai ter elementos diferentes, a gente vai ter sensações de emoções diferentes e que valem muito a pena. Então, se você quer ter uma boa experiência, você precisa assistir esse filme no cinema. Primeiro porque na Cineflix esse filme ele tá passando na sala VIP, então é aquela sala que o ar-condicionado é lá no talo e também as cadeiras são extremamente confortáveis, então além do conforto que a sala vai te proporcionar, o filme ele é muito imersivo, como eu falei, então você ter essa imersividade dentro do cinema é ainda melhor. Fora que assim, né, gente, a gente precisa dar bilheteria para os nossos filmes nacionais, a gente precisa valorizar o nosso filme nacional, porque a gente valoriza muito o que vem de fora, e quando a gente vai no cinema e assiste um filme nacional, a gente tá mostrando que nós, enquanto povo, a gente se importa com o nosso cinema, a gente se importa com a nossa cultura. Então se você quer assistir um bom filme e ter uma aula de história, uma aula de humanidade, uma aula de muita coisa, Ainda Estou Aqui é um filme pra você. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!